Da sua santa e preciosa palavra. Amém? Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida, Deus, neste lugar. Neste lugar que eu sempre digo que é um lugar perigoso. O púlpito de uma igreja é um lugar perigoso. Por isso eu peço, Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade de mim. E torna-me digno, Deus amado, por meio do Teu Espírito Santo, a proclamar a Tua palavra, a anunciar a Tua palavra, a alimentar a Tua igreja com a Tua rica e santa palavra. A minha vida, Pai, eu rendo em Tuas mãos, para que Tu me uses para a glória e para o louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16. Que o Senhor me ajude, a proclamar essa palavra. Que o Senhor me ajude a fluir o rio de Deus através desta palavra. João 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 16. Amém? Assim nos revela a palavra de Deus. Assim nos revela o Senhor. Assim nos revelou o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, esse versículo não é sobre o amor de Deus pelo mundo no sentido de natureza criada pelas mãos dele. Os mares, os rios, as montanhas, as florestas, os vales, a pedra de Guaratinga, por exemplo. Quando aqui esse versículo diz que Deus amou o mundo, não é a respeito do mundo criação, do mundo natureza, fauna, flora, geografia, mas é a respeito do amor de Deus pelo mundo humanidade, pelo mundo ser humano, pelo mundo pessoa, ou seja, pelo mundo ser humano, pessoa, homem e mulher, pecador. Homem e mulher no pecado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Então nós podemos ler esse versículo da seguinte forma, meus irmãos. Nós podemos traduzir no nosso espírito esse versículo da seguinte forma: Deus amou a prostituta, Deus amou o assaltante, Deus amou o traficante, Deus amou o mais vil pecador, o pior dos pecadores. Aquela pessoa, homem ou mulher, que vier na sua mente que está em um pecado terrível. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu. Ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ali naquela cruz levar sobre si os nossos pecados. Para ali naquela cruz, por meio do sangue, Ele nos libertar das correntes do pecado. Deus nos amou, meus irmãos. Deus nos amou, e a prova do amor não foi R$1 milhão na conta. Falando nisso, falando em R$1 milhão, essa semana eu vi um vídeo no Facebook. Um rapaz foi fazer uma pesquisa, ele saiu pelas ruas e ele colocou diante de algumas pessoas as seguintes possibilidades: você quer na sua conta agora R$1 milhão, ou você quer dar um abraço em Jesus Cristo? De 10 pessoas, 9 preferiram R$1 milhão. Somente uma disseram: eu quero um abraço de Jesus Cristo. O mundo está desse jeito, meus irmãos. O mundo está dessa maneira. As pessoas não querem o abraço de Jesus e preferem as coisas desse mundo, os bens materiais, a riqueza e também o pecado, ao invés do amor de Jesus Cristo. Mas ainda assim Deus amou o mundo. Ainda assim Deus amou este mundo em pecado, de coração duro, de coração rebelde, de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Deus, meus irmãos, é amor. Deus é amor
mas a palavra de Deus também nos revela que Ele é misericórdia. Deus, meus irmãos, é um Deus misericordioso. E falando em misericórdia, nós precisamos, meus irmãos, entender que existe um mandamento na palavra de Deus a respeito da misericórdia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, existe o seguinte mandamento: sejam misericordiosos como Deus, o seu Pai, é misericordioso. Meus irmãos, isso é mandamento de Jesus Cristo. Isto é mandamento de Jesus Cristo. Inúmeros são os mandamentos de Deus em sua palavra. Não são somente os 10 mandamentos ali, são inúmeros mandamentos que ali estão contidos e revelados na palavra de Deus. Mas um desses mandamentos é ser misericordioso como Deus é misericordioso. É um mandamento. E pense um mandamento que facilmente desobedecemos. Pense um mandamento, meus irmãos, que muito facilmente e apressadamente nós desobedecemos. Meus irmãos, é impossível ser um cristão verdadeiro sem misericórdia. De igual modo, é impossível ser uma igreja verdadeira sem misericórdia. E infelizmente muitos são os cristãos sem misericórdia, se é que pode ser chamado de cristão. Muitas são as igrejas sem misericórdia, se é que pode ser chamada de igreja, uma igreja sem misericórdia. Sem misericórdia é impossível ser cristão. Sem misericórdia é impossível um ambiente como esse, 4 paredes como essa, ser considerada uma igreja. A parábola do bom samaritano explica, meus irmãos, de forma bem triste essa realidade de cristão e de igreja sem misericórdia. Jesus contou essa parábola, Jesus ensinou essa parábola, e eu acredito, meus irmãos, que Jesus, ele não jogava conversa fora. Eu tenho certeza que essa parábola, o acontecimento, os fatos que ocorreram nessa parábola, de fato aconteceram. Eu acredito que Jesus ali não inventou uma história. Eu acredito que Jesus ali não imaginou uma cena e proclamou. Jesus é conhecedor de todas as coisas, e conhecedor de todas as coisas, certamente ele sabia que ali naquela região aquilo havia acontecido. E o que aconteceu? Um judeu estava viajando, um judeu estava ali, talvez voltando para a sua casa ou indo para outra cidade, quando de repente um grupo de assaltantes o interceptou, parou aquele homem na beira do caminho, o espancou e o deixou à beira da morte e roubou o que ele tinha em mãos. E aquele homem ficou caído ali na beira da estrada, agonizando para morrer. Estou ouvindo vozes de crianças. Está no dormitório? Mas, nos versículos seguintes, Jesus Cristo disse que veio um levita. Levita, meus irmãos, vamos entender, é servo de Deus. Levita sou eu, levita é você, cada um de nós que viemos à igreja, principalmente uma igreja cuja liturgia pentecostal tem um período das oportunidades. Todo mundo vem aqui e vem entendendo que está servindo ao Senhor. Levita é cada um de nós, homem, mulher, criança que está aqui na igreja. E esse levita, ao perceber que aquele homem moribundo, caminhando para a morte, entregue para a morte, ele estava caído, a Bíblia fala que ele foi para o outro lado da estrada. Meus irmãos, um servo de Deus, um homem que abria a boca para dizer: eu sou servo de Deus. Quando viu aquele homem caído, beirando a morte, passou para o outro lado da estrada, acelerou os passos e se mandou sem olhar para trás. Um servo de Deus, um levita. Logo em seguida apareceu um sacerdote. Podemos dizer que o sacerdote é a figura do pastor, porque o sacerdote naquela época é o que hoje o pastor. Então veio o sacerdote, o líder de uma igreja, o pastor presidente de uma igreja. E quando viu aquele homem caído, ainda à distância, ele foi para o outro lado da estrada e se mandou, sem ao menos querer saber quem era que estava ali caído, para avisar a família. O levita, uma representação dos crentes, não ajudou aquele homem.
O sacerdote, uma representação da igreja, não ajudou aquele homem. Falta de misericórdia. Mas aí apareceu um samaritano. Aí apareceu um homem que, vendo aquela cena, correu na direção daquele homem caído, colocou ali em seus braços, certamente ali fez um curativo muito rápido naquelas feridas que estavam expostas, e vendo que ele não poderia fazer muita coisa, pegou aquele homem com muita dificuldade, colocou em cima ali do seu jumento, levou até a cidade mais próxima, colocou ali aos cuidados de um dono de uma pousada, pagou antecipadamente aquele homem para cuidar daquele moribundo, e disse mais: se porventura você precisar gastar mais para cuidar deste homem, quando eu voltar da viagem que eu estou fazendo, eu te pago tudo, mas cuide dele, por favor. E Jesus Cristo disse que foi aquele que teve misericórdia, o samaritano. O samaritano teve misericórdia. Agora veja, meus irmãos, a lição que Jesus queria passar. Samaritano e judeus não se davam bem, eram povos inimigos. Aquele homem que estava caído era judeu. Um levita judeu passou, não ajudou. Um sacerdote judeu passou, não ajudou. Então o samaritano, que não se dava bem com os judeus, eram inimigos. E essa inimizade vinha mais por parte dos judeus, que eram preconceituosos contra o povo de Samaria. Foi aquele homem que estendeu a mão para ajudar. Então, meus irmãos, não é de hoje que no meio do povo de Deus tem aqueles que abrem a boca para dizer: eu sou servo de Deus, mas não é misericordioso. Não é de hoje que existem sacerdotes. Não é de hoje que existem sacerdotes, meus irmãos, sem misericórdia, sem compaixão. Através dessa parábola, meus irmãos, Jesus Cristo nos ensina sobre misericórdia, sobre o que é misericórdia. Misericórdia é se preocupar, é cuidar, é zelar, mesmo que seja alguém que se coloca como nosso inimigo, que nos persegue, que nos machuca com palavra, que nos dá prejuízo. Jesus nos ordenou, Jesus nos deu a seguinte ordenança: amem e orem pela vida dos seus inimigos. Isso, meus irmãos, é misericórdia. Isso é ser crente misericordioso. E no coletivo, isso é ser uma igreja misericordiosa. Isso é obedecer o mandamento: sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Mas insisto, muito facilmente nós desobedecemos esse mandamento. E nessa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre a falta de misericórdia, sim, aqui dentro da igreja. Eu quero falar sobre a falta de misericórdia, meus irmãos, em nosso meio, nisso que nós chamamos de igreja, nisso que nós chamamos de congregação. Eu quero tocar nessa ferida até doer. Eu quero tocar nessa ferida até sangrar, porque falta misericórdia em mim, falta misericórdia em você, falta misericórdia, meus irmãos, na igreja. Falta de misericórdia quando um irmão em Cristo fraqueja e cai no pecado. Falta de misericórdia por aquele pecador que Deus toca no coração dele, ele decide vir para a igreja, e ele vem para a igreja com roupa de pecado, com cheiro de pecado, com cabelo de pecado, com aparência de pecado, porque o pecado deforma a pessoa de fato. A igreja, meus irmãos, desobedece a Deus na misericórdia por um irmão que fraqueja e cai. A igreja também desobedece a Deus em não ter misericórdia por um pecador, por alguém que vem lá de fora, na lama e na transgressão, e entra na igreja. Temos falhado, temos desobedecido, meus irmãos. Igreja, quando o irmão na fé fraqueja e cai, nós temos que ser misericordiosos como Deus é misericordioso. Mas muitas vezes o irmão que fraqueja e cai é visto como alguém que já se perdeu. Muitas vezes, um irmão nosso, uma irmã nossa, que fraqueja e cai, e que no próximo culto já falta, muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, aquele ali se perdeu, aquele ali não tem mais jeito. Isso, meus irmãos, é falta de misericórdia.
Isso é falta de misericórdia, meus irmãos. Falta de misericórdia escancarada. Porque, meus irmãos, todo pecador que fraqueja e cai não é um perdido. Não é perdido, é Satanás, perdido é o diabo. Antes de Cristo voltar, meus irmãos, não existe ninguém totalmente perdido. Depois da volta de Cristo, sim, infelizmente, muitos serão perdidos por toda a eternidade. Mas enquanto ainda há tempo, não existe perdidos, totalmente perdidos nesse mundo, ainda mais dentro da igreja. Se o nosso irmão fraquejar e cair, ele não está perdido, ele caiu, ele tropeçou, ele foi uma ovelha que se desviou, mas por falta de misericórdia a gente enxerga, meus irmãos, essa vida como uma pessoa perdida, como uma pessoa que não é mais digna de entrar dentro da igreja, de sentar do nosso lado na igreja, de ser chamado de irmão e de receber um cumprimento com a paz do Senhor. A falta de misericórdia nos leva, meus irmãos, a essa perdição. Mas, meus irmãos, quem fraqueja na fé, quem, por falta de vigilância, cai no pecado, é uma ovelha perdida, no sentido de ter se perdido do aprisco, mas não é uma ovelha perdida no sentido de já estar destinada para o inferno. E Jesus Cristo nos ensinou qual é o procedimento para uma ovelha perdida: é ir atrás, é deixar as 99 ali bem guardadas, bem protegidas dentro do aprisco, e ir atrás, procurar aquela ovelha, ir na casa daquela ovelha, mandar um áudio para aquela ovelha, e tudo isso em oração, intercedendo e clamando por essa ovelha para trazê-la de volta ao aprisco. A parábola do bom pastor que Jesus nos ensinou, e esse bom pastor é Jesus, nos deixa bem claro isso. Aquele pastor tinha tudo para, quando encontrar a ovelha, descer o cacete nela. Sua sem vergonha, quem mandou se afastar? Sua sem vergonha, quem mandou se distanciar do rebanho? Toma vergonha na cara. Mas pode ter certeza que aquele pastor acolheu aquela ovelha em seus braços, e ali mesmo onde ela foi encontrada, começou a cuidar, começou a tratar, começou a curar as feridas e trouxe de volta para o aprisco. É assim, meus irmãos, que temos que fazer. É assim que Jesus Cristo nos ensinou. Um irmão na fé fraquejou, tropeçou, caiu no pecado, não é para condenar, não é para julgar, não é para abrir a boca e para decretar aquele ou aquela não tem mais jeito, não. Nós temos que orar. Se você não pode ir, não vá, mas ore. Mas eu, como pastor, eu tenho que orar, eu tenho que ir e eu vou. Dias atrás eu relatei aqui sobre um dos nossos irmãos que fraquejou, que caiu. Meus irmãos, no mesmo dia eu enchi o WhatsApp desse irmão de texto, de áudio, querendo falar com ele. Meu irmão entra em contato comigo, meu irmão, onde é que você está? 5 horas da manhã eu fui bater lá na casa dele, fiquei das 5 da manhã até as 8h30 da manhã, esperando o sinal de vida dele dentro da casa dele. Não escutei ninguém. À tarde eu voltei, e quando finalmente ele estava saindo da casa dele, eu cheguei, e ali eu conversei com ele. Falei: meu irmão, você caiu. Você tropeçou, você pecou, mas mano, levante a cabeça, sacode o pecado, não desista, não fique com vergonha, não fique constrangido, se arrependa, e pode ter certeza que Deus vai te dar força para recomeçar. Aleluia. Porque é assim que tem que ser, meus irmãos, é assim que tem que ser. Ovelha que fraqueja, ovelha que cai, tem que ser buscada, tem que ser alvo de compaixão, tem que ser alvo de misericórdia, tem que ser alvo, meus irmãos, da nossa intercessão. Mas é necessário a gente entender, meus irmãos, duas coisas. Preste atenção no que eu vou falar aqui. A primeira coisa: nós não podemos confundir uma ovelha que fraqueja e cai com alguém que vive caído o tempo inteiro no pecado. Aí não. Uma coisa é a pessoa fraquejar, uma coisa é uma pessoa ter um deslize e cair na tentação e pecar. Mas o Espírito Santo ali está constrangendo ela, e logo ela se arrepende. Logo ela pede ajuda, logo ela recebe ajuda, aceita ajuda e se levanta. Agora uma ovelha, um homem ou uma mulher que se diz ovelha e faz do pecado a sua cama,
faz do pecado a sua rede, faz do pecado o seu travesseiro e coloca a cabeça e dorme em cima do pecado, isso não é fraquejar não, isso é amar o pecado, isso é gostar do pecado, isso é se render a Satanás e ficar brincando com o temor do Senhor. Eu estou falando de fraquezas, eu estou falando de uma ovelha que está se esforçando, que não perde um culto, que ora, que medita na palavra, que escuta a palavra, que aplica a palavra de Deus na sua vida. Eu estou falando de um homem e de uma mulher que está ali resistindo, que está ali seguindo Jesus, mas aí levanta a tentação, levanta uma seta do inimigo e por um breve momento de vacilo, de falta de vigilância, essa ovelha cai. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de um homem e de mulher que é desobediente, que é duro de coração a ponto de pecar e ainda assim colocar um sorriso no rosto e estar dentro da igreja como se Deus não estivesse enxergando. Vai que não está. Acredite que Deus não está enxergando. O juízo se aproxima para todo aquele que faz do pecado a sua morada, mas misericórdia repousa sobre todo aquele que reconhece os seus pecados, se arrepende dos seus pecados e entrega a vida para o Senhor. Esse recebe a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus parece uma ovelha que fraqueja, cai e se arrepende. A misericórdia de Deus se revela através da igreja, através da minha vida e da sua vida, que vai até essa pessoa para estender a mão e dizer: se levante e comece de novo. A segunda coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, é que ovelha caída não é ovelha rancorosa, não. Não é ovelha cri-cri, não. Não é ovelha que sai da igreja porque está de mal do irmão. Não é ovelha que sai da igreja porque não gostou do pastor. Não é ovelha que sai da igreja porque não gostou daquela pregação. E em vez de ir para outra igreja, vai para o mundão. Ao invés de ir para outra igreja, volta para o pecado. Não é a respeito disso também não. Esse aí não é ovelha perdida não. Esse sempre foi bode. Essa sempre foi um bode. Rebelde. Coração duro. Coração sem compaixão. Coração sem misericórdia. E acima de tudo, um coração que não entende, que não compreende o amor de Deus. Então, ovelha perdida que precisa da misericórdia minha, sua, da igreja, é essa ovelha que por conta de um deslize, de uma fraqueza, cai e tropeça, mas que se arrepende, estende a mão para ser socorrido. E o socorro vem através da minha vida e da sua vida misericordiosa. Mas aquele que vive no pecado, ama o pecado, se torna um porco. E a Bíblia diz que nós não devemos gastar o Evangelho com os porcos. A Bíblia fala que o Evangelho é uma pérola e essa pérola não deve ser jogada aos porcos. Porcos, a Bíblia nos revela que é a respeito daquele que vive na prática do pecado, que ama o pecado. Então é muito importante esse parênteses, para que a gente venha entender o que de fato, meus irmãos, é uma ovelha perdida. É uma ovelha, meus irmãos, que de fato precisa da misericórdia. Mas existe também, meus irmãos, a misericórdia pelo pecador, que entra na igreja todo desfigurado, todo arruinado pelo pecado, mas carente e necessitado da salvação. Meus irmãos, se a igreja não tiver misericórdia de um pecador, quem é que vai ter, meus irmãos? Se a igreja não tiver misericórdia de um pecador, Lula vai ter? Bolsonaro vai ter? O presidente de Guaratinga vai ter? É a igreja, somos nós. Somos nós, meus irmãos, que devemos ter misericórdia do pecador. Mas é muito fácil ter misericórdia do pecador quando ele está lá longe. Eu quero ver quando ele entra aqui dentro. É justamente quando ele entra que a misericórdia deve ser manifestada através da minha vida e da sua vida. Mas sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos limitando o poder de Deus para salvar ao tipo do pecado. Nós estamos limitando o poder de Deus para salvar o pecador de acordo com o pecado daquele pecador. Vou explicar para vocês. Por exemplo, entra na igreja um homem que todo mundo sabe que ele é ladrão de galinha.
Aí qual é o entendimento da igreja? Ah, ele é só ladrão de galinha. Vai ser fácil ele ser salvo. Ele só rouba a galinha mesmo? Mas aí, no mesmo dia que esse ladrão de galinha entra dentro da igreja, entra um traficante barra pesada. Aí sabe qual é o nosso pensamento? Eita, isso aí vai ser difícil, viu? Um traficante, misericórdia. Meus irmãos, não existe pecado maior do que o poder de Deus para salvar por meio do sangue de Jesus. Não existe. O que impede a salvação de se manifestar na vida de um pecador não é o pecado, mas é a falta de arrependimento. Se um ladrão de galinha se arrepender, ele vai ser salvo. Se um traficante cruel, que destrói famílias através ali do comércio que ele faz ilegal de drogas, vir para a igreja e se arrepender e abandonar o seu pecado, ele vai ser salvo, porque não existe pecado maior do que o poder da salvação. O que impede é o arrependimento, o não arrependimento. Não existe, meus irmãos, nada, absolutamente nada neste mundo que possa paralisar, que possa impedir, meus irmãos, o agir de Deus. Se o pecador se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, se ele se render aos pés de Jesus, Jesus Cristo o liberta do pecado e Jesus Cristo o salva, escrevendo o nome dele no livro da vida. Porque Cristo tem poder para salvar. A misericórdia de Jesus é maior do que o mais vil e vergonhoso pecado. Mas o problema é que muitas vezes nós somos preconceituosos. E preconceito, meus irmãos, é uma forma de falta de misericórdia. Crente preconceituoso é crente sem misericórdia. E aqui eu vou dar mais um exemplo. Um exemplo do traficante. Um traficante entra na igreja, aí sabe qual é o comentário da igreja? Deus me livre de sentar perto daquele homem. Uma prostituta passou a tarde inteira ali se preparando, se arrumando, trajou aquelas vestes sensuais, mas saiu de casa e antes de chegar ali no seu ponto de prostituição, ela sente algo no coração. E ela diz consigo mesma: a primeira igreja que eu ver aberta eu vou entrar. E ela entra dentro daquela igreja. Aí sabe qual é o comentário, meus irmãos? Crente aos pais. Até fala crente aos pais. Crente aos pais. O que essa mulher está fazendo dentro da igreja? Olha só as roupas dessa mulher. Parece uma pombagira, ainda acrescenta. Eu vou mais além. Um homossexual entra na igreja. Aí sabe qual é o comentário? O que está fazendo aqui? Ainda comenta com o morto. Está fazendo o que aqui? Aqui não é lugar para ele não. Aqui não é lugar para ela não. Ah, meus irmãos, existe sim. Existe essa falta de misericórdia. Existe, meus irmãos, esse preconceito. E ainda sobra para o pastor. Como é que pode um pastor unido aceitar dentro da igreja aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa? Como é que pode? Que pastor é esse? Vai dar banho no jegue, miséria? Vai se arrepender, se converter? Oh, meus irmãos, eu fico revoltado, sabe? Quando eu vejo no nosso meio, quando eu vejo na igreja em geral, falta de misericórdia disfarçada de zelo do Senhor. Falta de misericórdia disfarçada, sabe, de religiosidade. Meus irmãos, eu como pastor, à luz da palavra de Deus, eu não acolho, eu não aceito a prática do pecado. Porém, como pastor e à luz da palavra de Deus, eu tenho o dever e a obrigação de acolher e de receber aqui dentro da igreja o pecador. O pecado não, à luz da palavra vai ser combatido. O pecador vai ser acolhido. No último domingo,
Estiveram aqui conosco na igreja um casal de lésbicas, todo mundo viu. E deixa eu orar aqui. Pai, perdoa todo aquele que na mente foi maldoso, perdoa todo aquele que na mente maquinou palavras e pensamentos preconceituosos contra aquelas duas mulheres. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. No final do culto, pediram oração, veio aqui à frente, eu orei por cada uma delas. E pode ter certeza. Talvez aqui dentro não sei, né? Mas se alguém passou aí na frente e me viu orando por um e por outra, pode ter feito esse comentário: que pastor é esse? Que pastor miserável é esse? Que pastor falso é esse? Porque sim, meus irmãos, existe crente, existe cristão sem misericórdia, sem compaixão, sem piedade, e tenta justificar a falta de misericórdia, tenta justificar a falta de piedade com zelo, com temor ao Senhor, com religiosidade. Mas na verdade são miseráveis, meus irmãos, sem misericórdia, são miseráveis, meus irmãos, sem compaixão. Meus irmãos, se um pecador entrar na igreja e a igreja não tiver misericórdia desse pecador,